Olá, olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à nossa super live de férias com ginástica rítmica, este evento aqui exclusivo do canal @rgimbr, o seu canal da ginástica rítmica. Estamos iniciando essa live aqui de segunda-feira, mas hoje uma live especial, nesse evento especial aí, que começou então na semana retrasada, no dia 22, e que vai até nesta quinta-feira, então vai até o dia 6 de julho, sempre aí com incríveis lives para vocês. E sempre também às 20 horas, todos os dias às 8 da noite, estarei por aqui com um convidado especial para todos vocês. Temos então uma programação incrível, realmente incrível, e espero muito que vocês estejam aqui acompanhando tudo isso, né? Porque desde o início a gente já teve então a participação aí da nossa olímpica, da nossa ginasta olímpica, Jéssica Maier, contando um pouquinho sobre a sua trajetória como ginasta e também o papel dos professores e treinadores durante essa sua carreira enquanto ginasta. Nós também conhecemos a história e a transição de carreira, né, de Bianca Maia, que foi uma ginasta da seleção brasileira e que hoje atua como treinadora na nossa modalidade. Também tivemos na semana passada uma live sobre o método ginástica rítmica com excelência. Eu contei um pouquinho da minha história, contei um pouquinho dos bastidores aqui do canal @regimbr e também eu contei sobre o meu método, né? Sobre como esse método que está levando aí inúmeros profissionais da ginástica à excelência, ele funciona e o que está acontecendo aí com esses profissionais que estão conquistando a sua segurança na atuação da GR. Então, atenção, essas lives estarão disponíveis aqui no canal, aqui no Instagram, até sexta-feira, até o dia 7. Então, acompanhe, assista, volta lá, assista as lives, porque tem conteúdos riquíssimos e teremos aí mais e mais por esses dias. Iniciei um pouquinho antes hoje, porque eu quero apresentar já a nossa convidada especial, mas antes eu quero então, antes que ela chegue por aqui, né, quero aproveitar para convidar vocês para acompanhar essa super programação que vem por aí ainda. Convidar outros profissionais da GR, treinadores, ginastas, profissionais que atuam aí com a ginástica rítmica para acompanhar os conteúdos, porque nós vamos ter aí o pessoal da nutrição, né? Nós vamos ter nutricionista, vamos ter fisioterapeuta, profissionais experientes realmente que vão trazer conteúdos voltados à nossa ginástica rítmica atual. Então, eu já deixo o convite para que você possa estar aqui comigo e também acompanhe trazendo aí mais colegas, mais participantes para essa chuva de super lives que está chegando e que está acontecendo por aqui. Então, de hoje, todos os dias, né, até quinta-feira, nós temos então muitos profissionais que estarão por aqui falando sobre GR. Mas hoje, nossa querida Gisele Lombardi acabou de chegar e eu quero apresentar a vocês, ela que foi ginasta, que hoje atua na nossa modalidade com uma área aí diferente, não é ginasta, não é treinadora. Então, ela que eu tive a honra de dividir em quadra, né? Nós somos ginastas juntas, fizemos um conjunto juntas e hoje ela é profissional de educação física atuando aí dentro da graduação. Olá, Gi, boa noite. Boa noite, Val. Seja muito bem-vinda por aqui. Então, eu Obrigada. quero desejar boas-vindas a você que está aqui, que aceitou o convite. Pode dar um oizinho para todo mundo aqui, que já tem uma galera que já chegou, um oizinho para Isabel, para todo mundo que está chegando. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos acompanhando. Estou muito feliz de estar aqui contigo, Val. Tu já postou, né, que a gente tem uma história juntas, então é bem especial poder participar aqui hoje.
Legal, legal. Então, vejam só, para quem ainda não conhece a Gi, que vai estar conhecendo um pouquinho dela agora. A Gi que já teve essa carreira aí, né, dentro da nossa modalidade. E ela tem uma história comigo, né, mas é uma convidada muito especial. Eu quero ler aqui um pouquinho do currículo dela. Então, ela é formada em Educação Física, licenciatura e bacharelado, especialista em GR, mestre em Educação, em Exercício Físico e Promoção de Saúde. Atua hoje no serviço especializado em reabilitação, como personal trainer, e também como professora do curso de Educação Física e Escolinha Esportiva de Ginástica Rítmica na Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Gi, conta pra gente um pouquinho aí de onde veio essa vontade de atuar com GR no meio acadêmico. Então, tu participou, né? Acho que dos primeiros passos, né? A gente fez especialização juntas e antes de entrar na especialização, eu trabalhava com treinamento esportivo, trabalhava na escola com ginástica rítmica, mas foi na especialização que surgiu essa ideia, né, de trabalhar com o ensino superior. Eu lembro até hoje, assim, da disciplina de didática e metodologia do ensino superior, com a professora Ieda, ela falando, assim, que tinham poucas doutoras ainda, poucas mestres, que vinham da ginástica rítmica para trabalhar no ensino superior. E eu fiquei, nossa, interessante, né? Porque na época, não sei se tu lembra, eu trabalhava na Federação de Uhum, Ginástica, e até tu trabalhou antes de mim, então a gente foi. já ficava figurinha nessa época. E trabalhava com treinamento e na escola, então eu tava assim, querendo uma mudança mesmo, né? Eu pensei assim, ah, por que não? Eu tinha no ano anterior, ou no mesmo ano que eu entrei na especialização, eu tive uma experiência com ensino superior. Uma amiga minha me chamou para dar alguns dias de aula na disciplina dela de ginástica rítmica. E aí mostrei a vontade, os professores da pós, eles eram super acolhedores, né? Incentivavam muito. A minha orientadora da monografia da especialização também falou, não, então venha fazer mestrado aqui, né? E aí eu me joguei, fui morar em Londrina, fazer mestrado, né? E já com a ideia de que quando eu voltasse eu ia começar a trabalhar com isso. E deu certo. Mas foi, acho que a sementinha foi plantada ali na especialização lá quando a gente estava em Londrina juntas. Legal, até para dividir um pouquinho com o pessoal, né? A gente fez essa especialização em Londrina. O curso hoje eu até desconheço como está funcionando, mas na época a gente ficava 3 semanas em janeiro, 3 semanas na metade do ano, né? Então a gente morou juntas ali um período, Dona Laura, as pensões e todo mundo por lá, né? A gente se divertia muito. Mas também estudava muito, então eu estudava de manhã, tarde, noite, era o dia inteiro de intenso estudo, assim. Sempre voltava à ginástica rítmica e realmente todo mundo que trabalha por lá, né? Planta muito essa semente, assim, de trabalhar corretamente com a GR e desenvolver o esporte da maneira correta, né? Então é Uhum. legal saber que ali foi onde tudo começou, de alguma maneira, né? E a Sim. tua pesquisa da pós foi em que tema, você lembra? Oh, nós fomos para Belém do Ah, Pará é coletar dados. verdade, você viajou com a gente. Então a gente foi conhecer o Nossa, museu Belém. eu fiz sobre periodização da preparação física em ginástica rítmica, e aí eu fiz um questionário com as treinadoras que participaram do Campeonato Brasileiro, né? Lá no Belém, lá em Belém do Pará. Então, as nossas pesquisas, né? Muitas foram com ginastas ou treinadores que estavam ali no Campeonato Brasileiro daquele ano, né? 2011. Bom, uhum. E aí a minha pesquisa foi sobre periodização da preparação física. Foi bem legal. Eu lembro que eu também pesquisei por lá, eu estava mais voltada para a área da psicologia, então eu pesquisei sobre ansiedade traço, ansiedade estado dentro da competição.
mas a gente passamos algumas aventuras por lá. Foi legal esse Foi. estudo. Depois volta, estuda todo, analisa todos os questionários, né? Foi um campeonato bem bonito de se acompanhar. Acho que essa vivência aí, a gente estudou também na mesma faculdade, né? A gente fez a mesma faculdade. E lá na faculdade a gente já tinha essa necessidade da GR, né? Que não existia como disciplina mesmo, né? Acho que você pode contar um pouquinho disso, assim, sobre essa parte da FURB e tudo mais. Legal. Então, essa foi uma motivação também, né? Eu falei ali da sementinha da especialização, mas acho que muitos caminhos acabaram me trazendo para onde eu estou hoje, assim, graças a Deus. Acho que a nossa vida vai levando a gente para onde a gente tem que ir, né? Mas eu me lembro que na graduação eu não tive o conteúdo de ginástica rítmica tão detalhado, assim como, por exemplo, hoje eu trabalho na universidade, né? É claro que a própria estrutura dos cursos, né, das matrizes curriculares, elas mudaram muito ao longo dos anos, né? Da nossa época para hoje mudou muito, assim. Mas eu me lembro de não ter tido tanto. A gente teve a experiência da ginástica artística, né? Tinha essa disciplina, e aí essa também foi uma motivação pensando, bom, eu posso levar isso para o ensino superior, né? Eu me lembro até que a gente conversava bastante sobre isso na especialização com os professores, né? Quanto que era importante ter pessoas da ginástica rítmica em todos os espaços, não só dando aula, né? Mas sim, fazendo pesquisa, né? Trabalhando mesmo com iniciação, com projeto social, enfim, para a gente aumentar o conhecimento sobre a nossa modalidade. E aí, hoje em dia eu vejo mais, assim, eu vejo mais cursos, eu vejo ginástica rítmica mais presente, né? Mas realmente na nossa época isso era bem menos, assim, né? A gente via com menos frequência. Na verdade, na época eu lembro que eu tive ginástica geral, que era a ginástica rítmica e todas as outras ginásticas dentro de uma mesma disciplina. Então era uma pincelada bem curta, né? E foi essa vivência. Então, se dependesse da graduação, talvez eu não tivesse dentro da ginástica rítmica em momento nenhum, né? E hoje a gente já vê que existe esse estímulo diferente. E como que você vê hoje, né, atuando já há alguns anos com a GR a âmbito acadêmico, como que tá a ginástica rítmica hoje nesse ambiente? Eu diria assim, nós somos um esporte bem visto, assim, valorizado, levado em consideração dentro desse meio? Então, como eu te falei, assim, né? Desde visualizar mais universidades, mais faculdades com a disciplina que contempla a ginástica rítmica, né? Não diria especificamente da ginástica rítmica, tem algumas universidades, faculdades que têm, né? Mas algumas têm a disciplina de manifestações da ginástica, ou de fundamentos das ginásticas, ou de ginásticas, e aí que dentro ali contempla a ginástica, né? Hoje, o que eu acompanho com os meus alunos, e inclusive essa semana que passou, eu até conversei com alguns sobre isso, porque essa semana que passou foi a conclusão dos estágios, das bancas de trabalho de conclusão, e a gente acaba encontrando vários alunos, né? E a gente até conversou, assim, alguns alunos, quando chega na disciplina de ginástica, o primeiro dia, assim, né, os primeiros dias, aquela visão de que o universo da ginástica tá lá e eu tô aqui, né? Tá um pouco distante. Mas à medida que eles vão conhecendo, que eles vão estudando o conteúdo, que eles vão vivenciando, pensando no processo ensino-aprendizagem, né? Acho que eles conseguem trazer isso tanto para uma futura prática profissional, quanto conhecer mesmo e pensar, nossa, como que eu não conhecia, como que eu não lia sobre, né? A gente vai mostrando os caminhos, né? E aí eles até comentaram, alguns alunos até comentaram comigo, assim, nossa, prof, é verdade. Quando começou a disciplina, eu pensei, nossa, uma coisa tão distante, mas depois que acaba, eu já vejo a possibilidade de trabalhar com isso no futuro, né? Claro que dentro de todos os contextos em que a ginástica rítmica pode estar, né? Mas isso acontece inclusive com todas as ginásticas, né? Porque
eu acabo trabalhando hoje com a ginástica para todos, por exemplo, né, que é a ginástica geral. Trabalho com a disciplina de manifestações da ginástica como um todo, né? Então, a ginástica acrobática, aeróbica, isso acontece com as outras modalidades também, né? Nossa, Uhum. tá longe, mas aí a gente vai fazendo essa aproximação. E eu vejo assim, muito mais pesquisa, né? Eu até ultimamente tenho acompanhado isso, assim, a gente tem também o Seminário Internacional, né, de Ginástica Rítmica e Artística de Competição, que acho que já está na sexta edição. Então, são movimentos, assim, no mundo acadêmico que estão acontecendo e eu penso que quando, quando as pessoas conhecem esse conteúdo, elas valorizam bastante, né? Claro que depende muito da forma como ele chega, né? Uhum. Mas eu acompanho esse movimento, sabe? Os alunos conhecendo e pensando nesse conteúdo de uma forma diferente. Uhum. Legal. E a gente até conversou um pouquinho antes, né, desse encontro de hoje, sobre o fato de o aluno chegar na graduação e ele de repente nem saber que existia GR muitas vezes, né? E de repente ele se depara com a disciplina e sem nenhum conhecimento mesmo, né? Como que tem sido isso assim? A maioria hoje não conhece, nunca viu. Ainda é a ginástica da fitinha, da Daiane dos Santos, essa história toda, como que é? Então, ainda tem um pouco de confusão com a ginástica artística, né? Eu acho que até pelo próprio nome, né? Ginástica artística, no senso comum, a ginástica rítmica é muito artística, né? Então fica um pouco difícil mesmo para eles. Mas eu vejo os alunos sabendo o que é, sabe? Eu acho que, eu assisti nas Olimpíadas ou agora nos últimos tempos, né? Ali, acho que posso dizer no último semestre, né? A gente teve várias conquistas da ginástica rítmica internacionais, né? Então, muitas notícias, eles vêm comentar, prof, tu viu? Eles vêm falar, me marcam nos posts, né? Mas assim, com uma diferença um pouco grande entre conhecer e ver o vídeo, né, das Olimpíadas ou acompanhar e ver essa modalidade com as possibilidades que ela tem, sabe? Uhum. Né, Val, se a gente tem a ginástica rítmica, se eu assisto ela só naquele vídeo lá das Olimpíadas, eu vejo ela muito distante mesmo, né? Uhum. Na medida que vai passando a disciplina, eu tento ir desconstruindo, assim, né? Trazendo um pouco para outros contextos, mas eu ainda percebo, apesar deles conhecerem, né? De já saberem ou terem visto, né? Ou então, eu acho que eu conheço, aí eu mostro um vídeo, não, com certeza, já vi, né? Mas apesar de conhecerem, ainda falta muito para chegar, né, no que a gente gostaria, assim, de ter o mesmo conhecimento do que outras modalidades, né? Que aí os alunos têm mais vivências, né? Acompanham um pouco mais. Uhum. Talvez para mim e para vocês de que somos da área mesmo, talvez essas possibilidades que você fala, elas estão mais claras. Mas se você puder descrever um pouquinho sobre o que são essas possibilidades quando o profissional que está chegando para atuar e ele pega essa modalidade, aonde ele pode atuar? O que é essa possibilidade? Você pode dividir com a gente? Uhum, com certeza. Uhum. Eu gosto de falar que a ginástica rítmica ela pode estar em vários contextos, né? Ela pode estar na escola, ela pode estar no projeto social, eu posso trabalhar ginástica rítmica com idosos, né? Eu só preciso saber desconstruir um pouquinho ela para ela caber em todos os espaços, assim, né? A ginástica rítmica ela é muito rica. Então, o que que eu gosto de fazer, né? A gente, por exemplo, na disciplina de GR, a gente tem os conteúdos principais da modalidade, ali os pilares, né? Os elementos corporais, o manejo dos aparelhos, acompanhamento musical, as principais regras, né? A composição coreográfica. E aí, dentro desses fundamentos,
a gente vai pensando, né? Se esses saltos da ginástica ali na iniciação esportiva, se eles não podem estar dentro de jogos e brincadeiras que os alunos já conhecem, né? Se o manejo dos materiais, né, ele precisa acontecer sempre com os aparelhos oficiais, ou ele pode ser adaptado, né? Então, assim, eu na nossa especialização, acho que a Roberta Gaio ela abre essa porta de uma maneira assim maravilhosa, né? Dentro da ginástica rítmica popular, a gente tem muitas possibilidades. Então, eu gosto de fazer esse exercício assim com os alunos, né? E pensar, será que esse conteúdo não poderia estar lá na aula da escola? Ou às vezes o que eu faço é na aula de manejo de aparelhos, por exemplo, né? Que tem a bola, o arco, a corda, né? São materiais que todo mundo tem contato na vida, né? Claro, e tem um pouquinho mais difícil, né? Mas tu coloca as fitas ali no chão, os alunos pegam a fita, eles já saem mexendo, correndo, pulando, fazendo vários manejos, né? E depois da aula, com essa vivência dos aparelhos, né? Eu gosto de ir parando a aula e falando, assim, refletindo sobre o processo de ensino-aprendizagem. E eles se divertem, né? Eles se desafiam o tempo inteiro, criam, né? Porque a ginástica rítmica acho que é muito sobre isso, né? É você ter um conteúdo que te dá a possibilidade de permitir que o aluno seja criativo, que ele se expresse, que ele se divirta, né? Também, independente do contexto, né? Mas em muitos ele pode fazer isso. E aí eu pergunto, e aí, vocês se divertiram? Foi legal? Vocês acham que essa aula não poderia fazer parte de um outro lugar? Não poderia estar lá na escola, não poderia estar numa aulinha de contraturno. Eles falam, nossa, é verdade, né? Porque é isso, né? A gente sabe que é. E assim, meninos e meninas, né? Independente, idades diferentes, sabe? Vivências diferentes na vida. Tem, porque eu tenho alunos na graduação que vieram do futebol, que vieram da musculação, que vieram, que nunca praticaram esporte, ou, né? Enfim, muitas realidades diferentes. E a gente consegue incluir todo mundo, assim, sabe? Isso é muito legal. Eu, Uhum. dentro da ginástica, a gente tem essas possibilidades de uma forma muito rica, né? Eu até quando você vai contando assim, eu vou lembrando que quando eu trabalhei com a iniciação, com a educação infantil, aquela bem inicial mesmo da escola, eu levava o bambolê, né? Porque ali é um bambolê, Hum, ou então a corda, mas com o intuito de não de ser apenas aquela atividade de educação infantil, mas já com estímulo, né? Ou hum, então o contrário, eu levava para aula de GR com estímulo de educação física. Então você hum. pode fazer essa troca até pela riqueza das habilidades que a GR proporciona, né? Nossa. Então, quando a gente vê essas possibilidades é legal também imaginar, né? Eu sempre me recordo de eu jogando, sei lá, futebol na faculdade. Era lindo imaginar você jogando futebol, né? Era toda esticadinha, assim, coisa mais linda. Mas é exatamente isso. Existe essa possibilidade de qualquer situação, né? De qualquer perfil de pessoa mesmo, de viver realmente essa experiência da ginástica rítmica pelo leque enorme que ele proporciona, né? Que a ginástica proporciona. E legal E, saber que isso está sendo estimulado aí na graduação, Gi, muito legal. e é muito legal porque a gente tem alguns alunos na universidade que eles são bolsistas num programa que a gente começou recentemente, que é o Colégio Aplicação. A universidade tem um colégio, né? E aí essas escolinhas esportivas, aulas de alguns esportes, elas começaram recentemente e a gente tem alguns. Desculpa, minha máquina de lavar roupa. E aí alguns alunos estão tendo a oportunidade de serem bolsistas, né, nas aulas de ginástica rítmica, ginástica artística. E é engraçado como eles conseguem relacionar o que a gente trabalha na aula e o que está sendo trabalhado ali com as crianças, né? Uhum. E o fato de você trabalhar com criança ao mesmo tempo que está no ensino superior, o tempo inteiro eu tenho um exemplo assim, essa semana agora eu trabalhei atividade tal, né?
E a ginástica, até só para aproveitar o gancho que tu falou, que a gente pode aproveitar em outros contextos, né? Tu trouxe ali o teu exemplo. Quando a gente ensina uma prática, né? Eu acho que todo professor ele precisa pensar, principalmente se você está trabalhando com crianças, está formando, né, uma pessoa, você precisa pensar que você não precisa, não tem que ensinar só a fazer, né? Você tem que ensinar a ser também, né? Então, é bem legal que ali na universidade, nessas escolinhas, a gente sempre tem objetivos, dois objetivos nas aulas, que é o saber fazer e o saber ser, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando as atividades de manejo de aparelho em dupla, eu estou trabalhando essa interação, essa relação, né? Enfim, vários objetivos que a gente pode colocar ali, tanto dentro do saber ser quanto do saber fazer. Não é deixar de trabalhar a ginástica, não é deixar de trabalhar com os aparelhos, com os elementos, com a coreografia, mas é olhar para além do esporte, né? E eu vejo a ginástica rítmica, claro que a gente fala aqui como duas apaixonadas, né, desde crianças, e a gente também não é a ginástica rítmica que vai salvar o mundo, né? Mas assim, tendo a experiência que a gente tem com ginástica, a gente sabe que dentro da ginástica rítmica a gente tem mil possibilidades, né? E dentro, dentro do trabalho com idosos, só dando mais um exemplo aplicado, Claro. né? Na universidade a gente tem um programa que é o Univida, e que tem aulas para idosos, né? Tem vários módulos em que eles podem participar e com vários conteúdos diferentes, não necessariamente só da educação física, né? Tem vários profissionais que dão aula, mas me convidaram para dar aula de ginástica rítmica e foi muito legal mesmo, né? E não, e claro que a gente não trabalhou só ginástica rítmica, né? Foi muito além, foi muito divertido, produtivo. Então, acho que até estimular mais a interação entre elas, né? A expressão delas ali na atividade, assim, foi fantástico. Então, estou falando aqui de três públicos diferentes, né? Criança, adulto e idoso. Então, tá mais do que comprovado. É verdade. E agora você falando, eu me lembro quantas reportagens a gente vê onde o repórter mesmo às vezes entrevista a ginasta e ele pega aquela fita e ele quer brincar, né? E faz lá o manejo da fita e tal, como isso é um chamariz, assim, né? Como a ginástica pode ser aí uma forma de realmente interação e tudo mais. Ou também, né, ultimamente a seleção brasileira, eu realmente tenho desconhecimento sobre o motivo, mas eu sei que eles estão fazendo algumas interações com o pessoal da PAI, lá no centro de treinamento da seleção brasileira. Então, o atrativo do aparelho, ele vai estimular outras coisas também, né? São outras formas de trazer a ginástica rítmica, não aquela ginástica que a gente vê da competição, mas o aparelho por si só como forma de trazer o esporte mesmo, né? E é uma forma de divulgação também, né? Porque vai levando as pessoas a conhecerem mais. E eu reforço muito isso com os meus professores aqui do método e todo o pessoal do canal, que hoje a ginástica está em evidência, assim como lá atrás a Daiane dos Santos um dia fez a ginástica artística estar no topo e ser conhecida, hoje os resultados da GR fazem com que a ginástica esteja mais em destaque. Então, Uhum. nós, enquanto profissionais, precisamos estar com essa visão de que é possível em todos os âmbitos, né? Para poder realmente estar preparado quando essas ginastas ou essas pessoas vierem buscar a GR também, né? Uhum. Que é nosso papel enquanto profissional. Seguindo aqui com nossas perguntinhas, com que frequência você vê esses profissionais que estão hoje na graduação, Gi, eles se interessarem realmente para seguir à frente com a GR? Porque, por exemplo, dos meus alunos do curso, eu sinto que muitos realmente querem fazer de trabalhar com a GR, mas eles vieram da dança, vieram de outras áreas. Uhum. Como que é aí na tua realidade da graduação? Eu tenho alguns alunos, né, que se interessam bastante, né, pela ginástica rítmica ou pela ginástica para todos também, assim, né?
Mas, como tu falou, tem os alunos que vêm da dança, do balé, que já tem um pouco, né? Tem uma aproximação um pouquinho maior, mas mesmo alguns que não têm, né? Que assim, nunca praticaram, conheceram e, nossa, muito legal. Então, eu vejo uma procura, tanto porque assim, eu trabalho com a disciplina de ginástica e tenho os estágios, né? Então, eu vejo, assim, os alunos desenvolvendo o estágio com ginástica rítmica, com ginástica para todos, ou lá no estágio de treinamento esportivo, lá na equipe de ginástica rítmica que tem aqui em Itajaí, né? Então, eles buscando, se identificando, né? E eu tenho até uma aluna, por exemplo, agora trazendo um exemplo prático, né? Uma aplicada, vamos dizer assim, uma aluna minha que ela era da dança, gostou muito da ginástica, né? Se identificou. Ela até ia começar a trabalhar aqui na equipe, né? Com a iniciação esportiva. E aí não deu certo, mas ela abriu uma escola, né? E tem várias práticas, assim, tem várias danças, tem lutas, tem pilates, e ela colocou aula de ginástica rítmica. E não era ela que dava aula, eram outros professores, mas ela também, né, de vez em quando trabalhava com isso, se identifica muito e veio perguntar para mim: ai, prof, onde tem especialização? Eu vou fazer, quero buscar, eu acho que é importante, né? Eu tenho alunos que trabalham em escola me mandam foto depois: ai, prof, estou trabalhando ginástica, lembrei de ti, né? Então, até algumas atividades assim de construção de aparelhos que muitas vezes eu faço com eles assim, né? Então é bem legal. E inclusive alguns transferindo um pouco do conhecimento da ginástica para outras áreas, assim, né? Então, às vezes a gente discute, por exemplo, como ensinar um elemento corporal. E aí esse elemento corporal aparece lá na luta ou aparece em outro espaço, né? Utilizam também, assim, eu acho que isso é muito importante, né? Aí eles se permitirem na graduação. Eu acho que isso é muito importante. Não só na graduação, né? Mas, eu me formei, como tu falou, a tua turminha aqui, né? Tô lá acompanhando a Val, acho que quero trabalhar com isso. Nossa, vai, com toda certeza, né? A gente tem amigas, inclusive, né? Que fizeram a especialização com a gente, que vieram de outras áreas e buscaram conhecimento, conversar com profissionais que já atuam, né? Eu acho que na nossa área a gente é muito acolhedor nesse sentido, né, Val? Mas é claro, eu não posso só viver de conselhos, né? Eu tenho que realmente buscar um E a fundo. conhecimento, né? Então, por exemplo, Instagrams, assim, perfis que nem o teu, que informam, que auxiliam essas pessoas são importantíssimos, né? Também. Então, vejo alguns alunos, claro que não são todos, né? Porque a área de educação física ela é muito vasta, ela tem Uhum. muitas áreas de atuação, mas alguns sim me procuram, gostam, né? E às vezes eu fico até me cobrando um pouco assim, eu queria ter um projeto social, eu queria ter, porque daí eu já ia. Eu tenho uma aluna, inclusive, não sei se ela vai acompanhar, se ela vai assistir a Sueli, que ela vem, prof, projeto de extensão, eu quero ir, ela vem, ela nunca praticou ginástica antes, assim, então é muito legal essa troca, né, que acontece. Uhum. E aproveitando esse gancho, né, do não ter sido da área e tudo mais, qual que é a tua opinião, Gi, sobre ter sido ginasta ou não para ser hoje um professor de GR? Não estou nem falando de treinador, mas para atuar com ginástica rítmica de base, de iniciação, de incentivo à modalidade. Uhum. Olha, eu acho que a partir do momento que você se interessa, né, por uma prática, eu me identifiquei com a ginástica rítmica, que é o nosso caso aqui, né? Basta você ter esse interesse de buscar o conhecimento nessa área específica, né? É claro que a ginástica rítmica ela demanda um estudo constante, né? Na realidade, a nossa área toda é assim, né? A gente precisa se atualizar o tempo inteiro, a gente precisa
manter a nossa caixinha ali funcionando o tempo inteiro, né? Mas eu acho que a partir do momento que você tem essa vontade de trabalhar com ginástica rítmica, independente se você teve a disciplina na graduação ou não, que a disciplina na graduação ela te dá um caminho, né? Depois você precisa correr atrás e aprofundar o conhecimento para trabalhar com ginástica, mas eu penso que é super possível, né? Hoje a gente tem tanto um suporte teórico, assim, em livros. Na pandemia foi produzido muito conteúdo também, né? Mas artigo científico, livros, a gente tem cursos de especialização, cursos de capacitação, tem as consultorias, né, online, como a tua, assim, por exemplo. Então, eu penso que você querer e buscar, com certeza, é super possível, assim. Não vejo a necessidade de você ter sido um ginasta para ensinar, né? Bom, eu vejo isso o tempo inteiro na graduação, né? E muitas vezes uma pessoa que é de fora, ela tem ideias maravilhosas, né? Ela conhece o conteúdo, eu acho que tu deve ver isso aqui também, né? Uhum. Nas suas você conhece o conteúdo, daí faz um exercício, né, com os alunos. Como é que eu posso ensinar esse salto, né? Nossa, vem muitas ideias interessantes. Ideias até que depois eu também utilizo nas minhas aulas, né? Então, eu acho que é você, assim como em muitas coisas na vida, né? Você querer buscar, se esforçar e se manter atualizado é super possível. Perfeito, a gente tão distante, a gente ainda está em sintonia, Gi. Eu super concordo com você. Olha só. E como que tá essa história de pesquisa científica realmente, assim, né? Eu até pretendo, né? A gente conversou sobre isso, trazer um conteúdo voltado às pesquisas científicas, aos artigos mesmo, mas muita coisa eu vejo que ainda é antigo, né? Mas eu percebo que está crescendo um pouquinho esse âmbito. Como que tá essas pesquisas envolvendo a GR? Uhum. Então, hoje à tarde eu até fiz esse exercício novamente, que eu viro e mexe faço, né? Faço uma pesquisa ali em algumas bases de dados para ver, porque a gente tinha conversado anteriormente aqui na live, né? Depois eu pensei, vou levar uma coisa mais certa, né, para conversar com a Val. E crescente, né? Eu fiz uma busca assim, de 2005 a 2010, depois de 2010 a 2015, fui avançando e o número vai duplicando, aumentando, assim. Então tem bastante produção, né? Eu faço algumas avaliações na disciplina que os alunos têm que trabalhar com os artigos científicos, né? Então, eu muitas vezes não li alguns artigos que eles trazem na pesquisa, eu vou lá, faço a leitura, assim, né? Então, tem algumas coisas novas, realmente, na área da ginástica como um todo, mas na ginástica rítmica também. Mas, mesmo assim, como é uma área muito vasta, né, Val? A gente tem muitas possibilidades de pesquisa dentro da ginástica rítmica. Então, eu penso que, apesar de ter um número crescente, podem ter mais, né? Tem bastante espaço para pesquisa na ginástica rítmica, principalmente porque é uma modalidade que ela vai se renovando, né? A gente tem a mudança do código a cada 4 anos, né? A gente tem mais profissionais se formando, pesquisando, mas eu fico bem feliz assim de ver o aumento das pesquisas, né? Eu acho que isso reflete também a gente ter professores em programa de mestrado, doutorado, né, na área, que são profissionais da ginástica rítmica, então isso incentiva muito a pesquisa também, né? E não só em artigo científico, mas em Fórum Internacional de Ginástica, né, no Seminário Internacional, esses eventos, né, científicos que são muito importantes, né? Isso também acho que cresce, né? Uma forma de difundir a modalidade, né? Eu penso que aquilo que está ali no artigo sempre é um complemento para aquilo que é feito na prática, né?
Até eu abri a caixinha aqui de perguntas para os seguidores essa pergunta é muito interessante. Como que você considera de que é possível aproximar a teoria, conhecimento acadêmico com a prática na GR? Dentro disso que a gente falou, né, de que cada vez mais existe, apesar de pouco ainda, mas existe um aumento nas pesquisas. Como que você considera que o profissional hoje pode pegar essas pesquisas e aplicar dentro da realidade dele? Uhum. Eu penso que as pesquisas, elas são muito importantes, mas ao mesmo tempo que elas são muito importantes, eu preciso interpretar esses dados com seriedade, vamos dizer assim. Talvez não seja essa a melhor palavra, mas é eu saber ler aquele artigo e ver se ele se identifica mesmo com a minha realidade, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero conhecer um pouco mais sobre o treinamento de flexibilidade na ginástica rítmica, né? Eu vou lá buscar os artigos que trazem esse conteúdo, possibilidades, né, de métodos de treinamento da flexibilidade. Estou falando desse tema porque tem bastante artigos com esse conteúdo, né? Uhum. E eu vou lá buscar e eu vejo que tem um método específico que deu muito resultado. Mas eu preciso identificar se aquele método foi para um público que é parecido com as atletas que eu estou trabalhando, com a idade. Mesmo assim, nós atuamos com seres humanos, né, que são diferentes. Então, eu penso que com bom senso, né, você buscar o conteúdo científico, ver, olha, tem muitos artigos que utilizaram tal método que deu certo. Então, eu vou experimentar, mas eu vou experimentar com o meu grupo de, de alunos ou de ginastas, né? Sempre com bom senso, né? Sempre com cuidado também. Eu vejo, às vezes, na educação física como um todo, saiu um artigo e, nossa, é aquele artigo que é verdade absoluta, né? Então, assim, não, as pesquisas, elas são muito boas, elas são importantes. A gente precisa, né, buscar o conhecimento. Muitas vezes os pesquisadores, né, eles se esforçam ali, trabalho de anos, né, para publicar um artigo. Então, é claro que é válido, muito válido e necessário para a prática profissional. Eu acho que a gente precisa buscar esse embasamento, né, não só em artigos, livros, pesquisas na área, né? E aí eu falo não só artigos porque a gente tem, por exemplo, dissertação de mestrado, doutorado, né? Uhum. Que estão disponíveis também na online para a gente poder acessar, né? Então, onde eu for buscar, que eu busque, que eu leia, né, bastante sobre o conteúdo que eu estou estudando, mas que eu sempre faço esse exercício, né, de quem são os meus alunos, se cabe para aquele público que eu estou atendendo, para o contexto que eu estou, né, onde eu estou dando aula, se realmente isso é necessário, enfim, acho que é importante, mas com esse cuidado é válido. Acho que todo mundo que fez pós na Unopar, de alguma maneira, teve próximo a monografia da Bárbara Lafranc, né? Que foi a primeira, de alguma maneira, mais próxima da gente sobre a periodização na ginástica rítmica, né? Que ela utilizou ali a seleção brasileira como exemplo e tudo mais. Uhum. Como exemplo, não, né? Ela utilizou na pesquisa dela. E hoje a gente sabe que acaba sendo a nossa referência. Mas eu acho que foi perfeita a tua colocação, no sentido de que eu não posso pegar esse exemplo, que foi lá nas Olimpíadas de 2001, talvez, não me recordo, e utilizar na minha equipe hoje, que tem uma realidade diferente e que de repente eu nem treine, né? Porque naturalmente a minha equipe não vai treinar 2 períodos, né? Ou todos os dias, como era uma seleção, e a realidade é outra. Então eu sempre falo que a gente precisa realmente pegar aquilo e adequar a nossa realidade, utilizar como inspiração, como aprendizado, mas acho que a tua colocação foi perfeita, né? Porque a gente não pode pegar aquilo como verdade absoluta, nem como lei, nem nada disso, mas que, lógico, tudo isso é para a gente crescer, né? Enquanto profissional, enquanto aprendizado. E é Uhum. muito bom que exista nessas pesquisas, porque é a soma desse aprendizado que vai fazer a nossa modalidade crescer também, né?
eu falo que eu posso estar errada, mas daqui a um tempo pode ser que eu esteja certa, que muito em breve saia uma pesquisa da Camila, né? Que hoje assume, foi nossa professora na pós-graduação, hoje assume a seleção e com certeza está fazendo aí um método específico para essa seleção ter esses resultados, né? Em 10 anos ela subiu lá de 29 para a quinta posição, né? No top mundo. Então, a gente tem aí um caminho de aprendizado através também de técnicas utilizadas corretamente, que com certeza esse conhecimento vem de teorias, de estudos e tudo mais, né? Mas muito legal isso. E qual seria, Gi, depois de tudo isso que a gente conversou, né? O teu recado final para os profissionais que estão hoje ingressando na graduação, na educação física, sobre as possibilidades realmente de utilizar, né, de trazer a modalidade de GR para a sua carreira profissional. Qual que seria o teu recadinho para eles? Eu acho que para os profissionais que se interessam na ginástica rítmica, né, independente de onde eles trabalham ou se foram ginastas ou não, né, se permitam, né, se você gosta, se você se identifica com a modalidade, então se permita estudar, se empenhar, né, em buscar esse conhecimento para atuar na área, né, eu vejo a ginástica rítmica como um universo de possibilidades, né? E esse universo de possibilidades sempre dentro do que eu estou trabalhando, né? Que eu acho que vai muito do que a gente acabou de falar. Então, eu vou trabalhar na escola, então eu preciso entender qual é o objetivo daquele trabalho na escola, quem são os meus alunos e como que eu vou trabalhar a ginástica rítmica para aquele público naquele contexto. Eu quero trabalhar na iniciação esportiva, então eu vou me voltar para aqueles alunos, naquele ambiente de trabalho, né? Então, sempre buscar conhecimento, embasado, né? Então, em pesquisa científica, ou com profissionais que já atuam na área, que já têm experiência, né? E para quem já atua com ginástica rítmica, continuar se atualizando, né? Continuar buscando conhecimento, porque a gente sabe que a nossa modalidade ela é maravilhosa, mas ela vive se atualizando, né? Mas eu acho que o principal recadinho, assim, é se permita, né? Se você se identifica com a ginástica rítmica, se permita, busca esse conhecimento, porque vale a pena, né? Uma vida aí trabalhando com ginástica rítmica e já trabalhei em vários espaços com públicos diferentes e é sempre maravilhoso. Então, pode ser que eu seja suspeita para falar, né? Acho que somos. Mas eu vejo assim uma área encantadora. Eu acho que quando eu trouxe essa proposta para você estar aqui hoje, a gente se encaixou muito nesse tema, porque realmente é o que a gente realmente defende, né? Dos benefícios da ginástica e embora não foi com a gente essa sementinha plantada na graduação, eu fico muito feliz quando eu conheço pessoas que a sementinha foi plantada lá, assim, sabe? Que não viveu da GR, não que um seja mais do que o outro, mas eu acho muito legal, assim, eu como pessoa, eu admiro muito quem vem da graduação, se interessa pela modalidade e busca esse conhecimento, corre atrás, né? Porque realmente existe essa possibilidade hoje de você ir todos os dias somando aprendizado, que é como todos os dias, né? A gente aprende qualquer coisa na nossa vida, a gente tem essa possibilidade dentro da GR também, né? E fico muito feliz de saber que você está desenvolvendo esse trabalho com a GR aí em Santa Catarina, né? Não é mais o meu estado, é o estado que eu visito, não é mais onde eu resido, mas é uma terra boa e a gente tem muita história mesmo, né? Desde de longa data a gente se conhece, passamos aí por várias histórias mesmo, mas hoje eu quero mesmo agradecer a tua participação aqui, né? Em nome de todo mundo, em poder dividir esse momento com você, você poder dividir com a gente também um pouquinho da tua história, do teu conhecimento. Eu acho que o que você está fazendo aí também é uma contribuição para toda a GR brasileira. E a sua dedicação pelo esporte também
é muito importante para todos nós. Então, eu quero agradecer muito a sua participação, muito essa dedicação e deixo aí aberto para você dar um tchauzinho aí para todo mundo, que a gente vai encerrando por hoje, mas foi uma honra ter você aqui. Foi uma honra participar, Val. Meu, foi muito gostoso. Eu tava um pouquinho nervosa, né? Porque eu sempre quero falar mais e mais, né? Então, dividir um pouquinho da minha vida, da minha paixão pela ginástica rítmica é sempre maravilhoso. Eu quero agradecer a oportunidade, né? Então, é uma profissional que eu admiro pelo teu trabalho, pelo teu percurso até aqui. Então, dividir esse momento contigo é muito bom, né? Fico muito feliz do trabalho que tu tá fazendo aqui, né? Nas tuas consultorias, no teu perfil. Eu acho, assim, maravilhoso. Vejo os vídeos e fico, ai, a Val, olha só, né? Não é fácil quando ela falou, ai, eu só vou ficar nervosa na câmera. Eu falei, Gi, fica tranquila, eu também até hoje fico. Acha que é fácil ficar aqui atrás das câmeras, rapaz? Mas parece ser fácil. Mas a gente vai aprendendo, assim como tudo na vida, né? A gente aprende todos os dias, né? Todos os dias. Isso é muito bom, a gente está sempre aberto, mas. E com certeza hoje eu aprendi também, dividindo aqui contigo esse espaço. Estou muito feliz, espero ter contribuído e estou aberta, né? Se alguém quiser falar comigo no meu Instagram, estou à disposição. Ah, obrigada, com certeza. Tá marcado aí. Quem não pode assistir online vai poder assistir depois, né? Então, acho que, assim como eu conversei contigo, eu acho que o objetivo é deixar esse conteúdo disponível para que as pessoas possam realmente serem tocadas pelo tema, pelo assunto, e que cada vez mais a gente faça a nossa ginástica crescer. Então, muito obrigada a você, muito obrigada a todo mundo que esteve por aqui. Ó, agora há pouco entrou a Rô, que fez os nossos colãs. Olha aí, ela dando um oizinho pra gente. Então, eu reitero aí o convite para todo mundo para continuar os nossos próximos encontros. A gente vai ter live ainda, super live terça, quarta e quinta, sempre às 8 da noite. Agradeço mais uma vez a Gi. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.